Dax, eu tava observando desse mundo da internet ali, do YouTube, do pessoal que faz investigação, você tem um quê um pouco diferente, cara, né? Tem. Seja em relação aos aparelhos, seja porque você vai sozinho, a É. grande maioria das vezes. É. E, cara, como você começou nessa parada de fazer investigação assim, cara? Porque cara, eu não consigo imaginar que uma pessoa que vá sozinha num cemitério e fica 1 hora lá dentro, à noite, é normal. Me perdoa. Assim, eu acho que você é um pouco super-herói, cara. Porque não é nem questão do medo. Eu não sei se vocês têm a mesma coisa que eu. Mas se eu entro no cemitério, até mesmo de dia, e começo a andar ali pelas ruas do cemitério, já me dá um negócio que me dá vontade de sair correndo, cara. O bagulho é louco mesmo, cara. Imagina de noite. De noite, mano, na boa, ou eu fico parado pedindo pra morrer, ou eu tenho que ir lá muito drogado. Não dá pra ficar. Imagina 1 hora, cara. Mas é essa cultura do medo daquilo que a gente não conhece que eu me proponho a ajudar as pessoas. Muita gente me escreve dizendo assim: não acreditava na vida após a morte, agora acredito. Tinha medo não sei do que, agora não tenho mais medo. E isso é muito gratificante, porque, assim, você falou do super-herói, né? A galera vai falar, ele foi no túmulo do Lázaro, mas ele foi lá com uma equipe de jornal e tal. Não, mas já fui em cemitério sozinho mesmo. Porra, já. Fui no cemitério sozinho lá, com permissão da administração, e o negócio realmente é tenso, cara. É pesado, né? Outro dia eu me coloquei na posição de quem tá assistindo, eu me desliguei, cara. Desliguei, saí do Rodox, falei, deixa eu ver esse cara aí. Qual é que é desse maluco aí? Deixa eu assistir. Como é que é esse Rodolfo? Sério, o Rodolfo. Vamos ver qual é que é esse Rodolfo aí. Cara, eu fui assistir o vídeo que eu gravei recentemente numa capelinha abandonada. Meu irmão, eu começava a me arrepiar assim, velho, porque eu me desconectei mesmo, eu não tava me vendo ali. Eu falei, mas só pode ser maluco. É o que eu Você pensei. chegar numa capelinha abandonada e dizer, se tem alguma entidade aqui, manifeste-se agora. Toque em pior é mim. manifestar Fale isso. comigo. Às vezes manifesta mesmo. E assim, só que a espiritualidade ela é muito sutil. Ela pode ter uma manifestação agressiva, pode ter, mas é muito mais raro. Mas o fato é que, desde muito criança, eu sou interessado nesse assunto de espiritualidade. Eu tinha questionamentos assim com 6 anos de idade, eu perguntava para minha mãe assim, mas por que eu tô aqui na vida? Quem mandou eu para cá? O que acontece depois da morte? E a minha mãe, tadinha, ela contornava ali, mas eu não tinha as respostas. Então eu cresci indo atrás de conhecimento espiritual, junto com a minha vida e toda A vida inteira foi assim, vida, pra você? desde os meus 13, 14 anos, quando eu comecei de fato a estudar e passar por várias linhas espiritualistas. Eu nasci católico, fui batizado nas águas na igreja evangélica, frequentei espiritismo, o espiritismo é uma boa base Sim. espiritual para quem quer expandir, abrir e tal. Frequento Umbanda, Candomblé. Eu tenho afinidade com todas as crenças espiritualistas, as religiões do Oriente, gosto de xamanismo. Cara, eu me conecto com a espiritualidade de uma forma muito natural. É que pra você, você meio que não escolhe, né? Você sabe que todo ponto tem um ponto positivo da espiritualidade. Não interessa o que é. Exato. Não interessa Então, qual religião seja, sei lá. exato. E aí, falando de instituições, as instituições não são falhas, né? Quem são falhos são os homens, né? Então, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. E aí eu continuo estudando muita espiritualidade. Por volta de 2009, 2010, comecei a assistir uns caras nos Estados Unidos, tinha um programa chamado Ghost Hunters, né? Que é o grupo da TEPS lá, que hoje existe ainda, mas deu uma desintegrada nos criadores da equipe. E eu vi aquilo e eu pensava dos caras exatamente o que a galera pensa de mim. Esses caras são loucos, eles vão nos lugares aí assombrados, ligam uma câmera noturna, fica pedindo pro espírito se comunicar e tal. Cara, eu vou falar pra vocês aqui, eu tinha tesão em ver isso, brother. Eu tinha vontade de fazer aquilo. Só que os caras, eles iam com uma equipe, né? Sim, Uma equipe, preparado, televisão, pá, aparelho, tudo, né? E aí quando eu falei, agora eu vou fazer o meu canal, que foi o ano passado, em 2020, em julho de 2020, eu não tinha equipe. Eu trabalhava numa instituição pública, no DF. Aí eu chamei uma amiga jornalista minha, eu falei, quer ir caçar fantasma comigo? Deu risada. Ela falou, você tá maluco? Eu falei, pô, aí chamei outro, não, eu falei, então faz o seguinte, eu vou sozinho. Só que, cara, ir sozinho é perigoso. É muito perigoso. Então, assim, existe a adrenalina
por estar num ambiente que tem atividade paranormal e pode ter uma manifestação espiritual muito forte, mas não é isso que me assusta. O que me assusta, de fato, é a minha segurança pessoal mesmo, da minha vida. Você vai em lugares que vai ter gente que pode estar fazendo uso de entorpecente, aí vê um carinha sozinho ali com uma câmera, papapá, que é um assaltante, é psicopata, tem um monte de psicopata por aí, cara, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho condições, em algumas situações eu contrato um segurança para ir armado comigo me acompanhar. Às vezes não falo pra galera, mas ele tá distante, observando e fazendo a minha Nem a minha é legal segurança. você também divulgar, né? Que tem um cara também. Né? Não, e ele é um... Bom, enfim, agora vão querer saber quem é o segurança do Rodox, mas ele é policial. O Lázaro Barbosa. É, o Lázaro Barbosa. Esse aí já foi. mas o fato é que eu larguei o meu emprego. Caraca. Para mergulhar de cabeça 100% nessa experiência de ser um pesquisador espiritual. Né? Esse termo caça-fantasma, tal, eu gosto de me colocar, né, eu me vendo como um pesquisador espiritual, investigador paranormal, né? Que vem muito lá daquele casal, o casal Warren, né? Que são os americanos. Era o Ed e a Lorraine Warren. Do filme lá. Isso, Eles começaram com essa coisa de pessoas civis, não sendo instituição religiosa, a pesquisar fenômenos, porque os Estados Unidos lá é um celeiro de paranormalidade lá, né? Uhum. Lá, cara, o negócio pega lá. Acontece mesmo. Então, e o Brasil, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, cara. O sobrenatural tá virando uma paixão nacional, assim como o futebol também. Mas São milhares de pessoas interessadas por esse conteúdo. Milhares. Mas é perceptível demais isso, cara. Mas você as acha pessoas que têm curiosidade. É uma nisso. tendência da expansão do conhecimento do assunto, Exatamente. do desprendimento de preconceito, até por causa da religião, ou você acha que é uma moda? Não é moda. Não é moda. Eu acho que faz parte do plano universal. Onde eu quero chegar? Aquilo que a gente estava falando nos bastidores, que nós vivemos um momento de transição planetária. Acho que alguns colegas já devem ter falado isso aqui com vocês. Né? O Saulo, o Sabag já veio aqui. A transição planetária, ela está aí, vai acontecer de qualquer forma. Nós estamos na última fase, né, dessa transição que já começou lá atrás. E um dos planos dos espíritos, do plano espiritual superior, é desmistificar o espiritual, o medo da morte. Então, esse tipo de coisa, Felipe, vai ficar cada vez mais comum. Não à toa, o sobrenatural, o paranormal tem chamado a atenção de muitas pessoas, não só para sentir medo. Ai, que medo, é um filme de terror, é uma coisa de terror. Mas tem realmente ajudado a expandir consciências, a entender o mundo espiritual de uma forma mais natural. E aquilo que eu queria te falar, que o medo de entrar num cemitério ou de entrar num local assombrado sozinho, eu sinto medo também, eu sou um ser humano normal. Sim, lógico. Só que é um medo que, vamos dizer assim, que eu consigo dominar. Você controla ele. E, cara, é uma loucura isso, porque é uma adrenalina no organismo, e você controla isso, você fica quase que num estado de êxtase. Então, eu consigo dominar o medo. Não quer dizer que eu não tenha medo. Eu tenho medo, eu tenho respeito, só que, de fato, eu me proponho a não correr e conseguir registrar em vídeo e em áudio tudo que eu puder captar de evidências dessas manifestações espirituais. Porque tem muita gente que não acredita. Sim. E aí as evidências, né, contra fatos não há argumentos. Mas mesmo com fatos, ainda existem incrédulos que, talvez não nessa vida, mas na outra talvez amoleça. Mas isso aí acho que sempre vai ter, não adianta. A pessoa tem gente que pode... Eu vou te falar uma coisa. Tá vendo a imagem ali? O ceticismo, ele é complicado. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa também muito cética, sabe? Então, assim, eu queria muito ter uma experiência, sabe, de alguma coisa, cara. Eu nunca tive. Eu ainda falei ontem isso pro Saulo. Você nunca viu um espírito? Não, nunca. Será? Pode ter visto e não sabia. Pode ser que seja, mas assim, eu tô falando assim, sabe essas coisas que o pessoal vê como espírito? Sim. Tipo, passou correndo ali atrás. Tipo aquela do que eu gravei na mesquita tipo lá, da né? mesquita. Aquela cabecinha preto e branco e tal. Assim, eu posso ter visto o espírito, tipo, igual o Bruno, assim, pessoa, igual você, ele. Tem espírito sabe? de matéria de Sim. fantasma, mas assim, espírito de você ver... Sabe? Vi Ali no uma cantinho. coisa ali. Não, nunca vi. Nunca tive experiência disso. Tava até falando isso pro Saulo ontem. Eu queria, mas assim, eu tenho certeza, cara, que se, vamos supor, eu vejo alguma coisa aqui. Caga. Eu ia falar, eu posso me cagar, mas eu ia falar, foi minha cabeça. Você acha que Criou. a tua mente Não, reproduziu? eu até acho que existe, assim.
Só que a minha cabeça ia falar, não, você criou isso na cabeça, você criou isso na cabeça. Entendi. Sabe? Entendi. Tipo, eu ia falar, assim, mas é lógico que não com 100% de certeza. Eu ia ficar, pô, será que foi minha cabeça mesmo? Será que não era realmente alguma coisa? Tipo, pra não falar que nunca teve nada, quando eu era muito novo, eu ouvi nitidamente a pessoa que eu tinha como avô me chamando, né, dentro de casa, e ele tinha morrido já e eu não sabia. Você ouviu a voz dele? É. Então, de mas onde até essa por voz, essa saudade, que eu tava com saudade e tal. Aí você acha era que bem tua novinho. mente... Como eu te falei, eu acho que muitos fenômenos a psique explica, inclusive. A gente tem que saber, é um trabalho muito peculiar e trabalhoso, separar às vezes. Eu até digo às vezes numas investigações minhas, eu falo, bom, tô começando a ouvir umas coisas, cara, eu tô arrepiado, ó, porque eu começo a lembrar das paradas, eu tô ouvindo barulho, tô ouvindo voz, mas eu não sei se é a minha mente que está reproduzindo isso, porque a mente, ela é capaz de enganar, é capaz de projetar coisas, né? Então, a gente tem que estar muito consciente, quando vai fazer a investigação paranormal, para saber o que é a mente que está produzindo alguma coisa, ou que, de fato, é um fenômeno paranormal. Porque isso existe também, da mente. É que, na real, toda a nossa percepção é impulso elétrico criado pelo nosso cérebro, né? Audição, visão, até olfato, Exato. Né? Paladar, tudo pode ser... A gente pode ser enganado pelo nosso cérebro. Sim, mas eu acho que até que é interessante também essa parte do questionamento, pra você realmente também não acreditar em qualquer coisa. Quem acredita em qualquer coisa acaba, né? Claro. Às vezes... Não, tem que ter, assim... Mas eu acho que eu deveria ser mais aberto. O Wagner Borges, não sei se você conhece. Conheço também. Projeção astral. Não, conheço assim, eu conheço o trabalho dele, né? Ele veio aqui também e ele falou que tava falando da aura do pessoal que tava aqui. Você não tava nesse dia, não? Ele falou do Rafael, falou da Sara, minha noiva. Ele falou que a minha era diferente, que ela era uma hora que, tipo assim, eu tinha uma coisa que meio que fechava. Vamos supor, quando eu poderia ver alguma coisa, eu trabalhar pra ver alguma coisa, ele nem me conhecia, porra. Ele falou que a minha cabeça, tipo, meio que travava. Eu não sei, eu não lembro o nome. Mas ele falou que travava, ele não permitia que eu fizesse. Você acabou de falar aqui. Entendeu? E aí eu falei, porra, cabe bastante nisso. Ele falou que é por conta de eu ficar sempre a milhão, pensando muito, tal. Ele falou que isso acontece... Bloqueia. O pessoal falou que que o espírito tava atrás mexendo aqui na cortina, mas é o ar-condicionado. Eu tô procurando qual cortina aqui. Não é essa aqui. Atrás do Rodolfo, eu já ia trocar de lugar. Até falar pra você coisar a luz aí, Bruno. Depois manifesta-se no K2 aqui agora. Mas você lembra a primeira vez que você viu alguma coisa? Lembro perfeitamente, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu estava deitado no sofá na casa da minha mãe, namorava com a minha mãe, só estávamos eu e ela em casa, ela saiu para ir à feira e eu fiquei ali vendo desenho, essas paradas, televisão. E aí, deu um intervalo assim, eu peguei e virei pro lado de dentro do sofá assim, e fiquei ali, né, mano, de boa ali, tava gostosinho o sofá ali. Aí eu senti um cheiro. Foi mal aí. Senti um cheiro de flor, velho. Sabe quando você vai num velório? Aquelas flores de coroas, velório, né? Eu senti aquele cheiro. Diferente mesmo. Cheiro, cheiro de morto, né? Sim. Aí, eu juro, eu pensei assim, eu falei, minha mãe chegou, deve estar com flores. Aí eu peguei e virei assim pra ver se minha mãe tinha chegado. No que eu virei, eu vi um espectro de luz parado assim, devia ter mais ou menos 1,5 metro de tamanho. Só luz. Era só luz, só que tem um detalhe, assim, em 1 milésimo de segundo que eu vi e travei, mas antes de travar eu vi um pé descalço, 2 pés, né? Eu vi os 2 pés descalços embaixo e um espectro de luz gigantesco. Eu já me cagava. Eu vi aquilo, eu me travei, eu virei o Chaves, né? O Chaves você fez assim, na hora você fez assim, ó, epa. Não. Podia ter falado, epa. Mas não, cara, eu travei os tímpanos, o ouvido deu aquela estourada. Eu fechei o olho, o meu sistema nervoso todo retraiu e eu fiquei assim travado e bloqueado por uns 5 minutos. Não conseguia mexer nada. E o medo de abrir o olho, aquilo ainda tá lá, né? Aí eu lembro que eu procurei alguns amigos que era do espiritismo para conversar sobre isso. Eles me falaram uma porção de coisas. Olha, você pode ter tido uma projeção mental, ou então um guia seu, algum mentor espiritual já está se aproximando, deixou você ver e tal. Era luz? Era luz. Então menos mal. Porque vê uma coisa escura. Geralmente a coisa escura são os espíritos, as entidades mais densas, que são os negativos, né? Os que sugam. A luz compartilha.
as trevas negativa, ela puxa, né? O positivo ele soma e o negativo ele subtrai. Então, menos mal que era a luz. Mas vi outras vezes também, inclusive eu vi um espírito de carne e osso, assim como... E eu sei que era um espírito porque só podia ser um espírito. Ou aquela senhorinha saiu da parede, mas a nossa física ainda não... Não permite, né? Não permite. Eu tava entrando num prédio aqui na Santa Cecília, aqui, com uma amiga. Nós fomos visitar uma outra amiga. É daqueles prédios antigos que você toca no interfone na rua, ela abre lá de cima. E nós entramos... Eu lembro que eu fechei a porta, fiz o cleque aqui, fechei a porta. Aí tinha 2 lances de escadas, parede, parede, parede. Até no fundo do corredor tem uma escada em caracol que subia, que era um predinho pequeno de 4 andares. Não tinha elevador. Parede, parede, parede. Nós entramos, subimos os 2 primeiros degraus, estamos no meio do corredor, aí ouvimos um barulho, nós olhamos os 2, ao mesmo tempo para trás, tinha uma senhora atrás da gente, de costas, indo para a porta. Como se tivesse passado por vocês. Como se tivesse passado pela gente. Agora, ela abriu a porta. Ela apertou o botão, abriu a porta. Saiu fora. E ela abriu a porta e saiu. Sem pensar, minha amiga estava branca, pálida. Eu fui até a porta e abri para ver onde que aquela senhora estava indo. Era uma rua... Não tinha senhora, não tinha nenhum carro parado. Assim. Não teria dado tempo dela ter entrado num táxi, por exemplo. A esquina era longe. Só pode ter sido um espírito materializado, que a gente chama de fantasma. A diferença do fantasma para o espírito é que o espírito ele fica num movimento, repetindo esse movimento quando ele está desencarnado. Esse movimento ele cria um campo de energia e ele vai criando um fantasma dele mesmo. Quando ele é resgatado, o fantasma dele ainda fica lá. Caraca, que loucura. E essa energia é tão densa que ela se materializa. Só que é rápido. Conta da força que precisa. Mas a ponto de interagir com a matéria de uma porta? A ponto de interagir com a matéria, Exatamente. Então, os fantasmas, eles são a reverberação, vamos dizer assim, de um espírito que estava circulando energeticamente no mesmo campo vibracional e criou essa outra energia dele mesmo. Cara, que da hora.